Olá galera, tudo bem? Tô eu aqui de novo, vim fazer mais um vídeo pra vocês, atendendo mais um pedido de pessoas que vieram perguntar pra mim como que eu adquiri dons, como que Deus me escolheu pra ter dons. Nós não escolhemos, irmãos, simplesmente Ele que nos escolhe, amém? Vou voltar então só um pouquinho pra vocês entenderem. Logo depois que eu tive o Vitor, quando ele tava com um mês, eu tava passando roupa em casa, passando as roupinhas dele, comecei a chorar muito. Comecei tipo uma depressão pós-parto, sabe? E eu fiquei muito triste, tava passando algumas situações. E eu falei na minha mente assim com Deus e falei assim, eu não conhecia Deus do jeito que eu conheço hoje, sabe? Eu falei com Deus assim na minha cabeça assim, tipo, ai meu Deus, eu só queria que tudo isso acabasse, que é um pesadelo esse negócio do câncer, que é um pesadelo tudo que eu tô vivendo, só queria que isso acabasse. E deu uma vontade de chorar, sabe? Na época meu esposo trabalhava à noite, ele tava dormindo, então eu procurava não fazer barulho. E aí eu fiquei lá no quarto e eu falei assim pra Deus, assim, Senhor, eu só queria um abraço. Eu olhei até ele dormindo assim, sabe? Mas ele tava tão indiferente que eu falei, eu só queria um abraço, Deus. E passou, quando foi à noite, uma vizinha me chamou pra ir num culto na casa dela. E aí eu fui, eu peguei o Vitor, que tinha um mesinho, no colo, fui com ele. Foi ele e o Caidão, meu outro filho, que na época tinha 6, 7 anos. Nós fomos pra esse culto. O culto foi normal, foi tranquilo, foi algo assim, louvor, falou a palavra de Deus, então, mas eu não senti nada sobrenatural, nada aconteceu. E eu saí de lá e fui pra minha casa. Quando eu tava chegando na porta de casa, irmãos, veio uma irmãzinha correndo atrás, duas na verdade. Ela chama Priscila, mora em Barueri, uma irmã Priscila. Ela era nova, adolescente, assim, acho que ela tinha uns 19 anos na época, não lembro, assim. E ela pegou e falou assim pra mim, irmã, você saiu, eu não vi você saindo. Eu tenho um recado de Deus pra você. E eu fiquei assim, sem entender, né? Aí ela pegou e falou assim, você pode dar seu nenenzinho pra ela? Aí a outra irmãzinha pegou o meu neném no colo, né? E aí essa mulher, ela começou a falar em línguas que eu nunca tinha ouvido falar. Ela começou a falar várias coisas, ela começou a sapatear no meio da rua. E ela começou a falar que Deus estava me dando sandália de couro, couraça, escudo e não sei o que. Falou várias coisas que eu não entendia nada, sabe? Aí ela falou assim, você não tá entendendo nada agora, irmã, mas você vai entender lá na frente, porque ele te escolheu para uma grande obra, que isso, que aquilo, ele vai começar a te dar dons, isso, aquilo, não sei o que. Só que eu não entendi nada. E aí, irmãos, começou a passar, né? Aí, tipo, teve batismo, teve várias coisas que eu fui fazendo. E aí eu lembro que eu tava num ponto de ônibus, irmãos, indo trabalhar, e tinha uma moça do meu lado. E essa moça, ela tava com um celular, sabe? E aí no celular dela tinha ela e um rapaz, acho que era o namorado dela. E quando eu olhei assim no celular, ela pegou e desligou o celular e colocou na bolsa. E não via ônibus meu nem dela, é muito louco isso. E aí quando eu comecei a falar, assim, olhar pra ela, assim, fechei os olhos e tipo uma voz vinha no meu cérebro, assim, tipo, cara, uma coisa muito louca na minha mente, assim, falando assim. Ela brigou com ele e ele falou coisas que ofenderam ela, mas ele já se arrependeu. Aí começou a falar coisas da mãe dela, tipo assim, tudo na minha mente, um bagulho louco, sabe? Loucura total. E aí eu falei, cara, que é isso? Que é isso? E aquilo, e eu fiquei, tipo assim, aí tipo a voz no meu cérebro falava assim, falando assim, na minha mente, falava assim, fala pra ela que ele já se arrependeu, fala isso da mãe dela. Começou a falar várias coisas, como se fosse um balãozinho assim do lado, sabe, contando a historinha. E eu, cara, que loucura é essa? Aí eu peguei e comecei, tipo, um nó aqui na garganta, irmãos, que, tipo, não via. Eu falava, e a voz falava assim, fala pra ela, fala pra ela. E eu falei, cara, eu não vou falar isso, você é louca, a menina vai achar que eu sou louca. E aí, o que aconteceu? Eu, tipo, eu vendo aquilo, e não vinha ônibus dela, nem meu. E aí, tipo, a voz falava assim, e eu falei isso na minha mente, assim, tipo, meu, não vem um ônibus, não vem um ônibus. E aí a voz falou assim da minha mente, assim, não vai vir ônibus enquanto você não falar. E eu, cara, não acredito que eu tenho que falar pra essa mulher, mano. E eu, Jesus, e agora? Aí eu peguei e fiquei, tipo, olhei pra ela assim e falei, moça, posso te falar algo? Ela, o quê? Aí eu peguei e comecei a falar, olha, quando você desligou o celular, desculpa, eu tava vendo, aconteceu isso. Comecei a contar tudo assim. Eu não lembro, assim, detalhes da história, mas, tipo, Deus falando comigo na minha cabeça, que era pra mim falar pra ela. Aí eu comecei a falar. E a mulher ficou meio assustada, assim, sabe? Aí ela pegou, eu peguei e falei assim, amém? Deus mandou te falar, isso, amém? E aí a mulher ficou, não falou nada, ficou em silêncio. E eu, tipo, putz, que merda que eu fiz,
cara, eu falei um monte de coisa e agora a mulher tá achando que eu sou louca. Aí eu virei assim, no ponto de ônibus, e comecei, tipo, de novo debater com a minha mente, assim. Falei, tá vendo? Eu falei pra ela, e ela tá achando que eu sou louca, não sei o que, não sei o que. Aí a voz também falou assim pra mim, assim, não, é isso mesmo, é desse jeito, dessa maneira que eu vou te usar. E eu, cara, como que você vai me usar? E aí, tipo, esse dom é muito louco, irmãos. Então, assim, por que eu quero falar isso? Porque tem muita gente que tem, às vezes, esse mesmo dom e não sabe, não aprendeu a desenvolver porque acha que é loucura. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu peguei, de novo, debatendo, comecei a chorar e um nó de novo. E a voz falando pra mim, falar outras coisas. Aí eu peguei, virei pra ela, peguei assim, falei, de novo, falei outras coisas. Falei, irmã, seguinte, Deus tá mandando falar isso. Comecei a falar tudo. Falei, senhora, pode achar que eu tô louca, entendeu? Mas às vezes eu acho que eu tô louca mesmo. Mas eu tô te entregando o que eu te falou. E papai comecei a falar. Essa irmã, cara, ela virou assim pra mim, colocou a mão no meu braço e falou assim, não, é tudo que eu tô passando, você não tá ficando louca. Tudo que você falou é o que eu estou vivendo. Cara, eu chorei muito. E falei, meu Deus, o que é isso? Que loucura é essa? Esse é um dos dons que Deus começou a me dar. E aí ele começou a desenvolver mais coisas, né? E aí eu tava querendo muito mudar de Barueri, muito mudar de Barueri. Queria sair de lá de qualquer jeito e tal. E aí eu fui, apareceu uma casa pra me trocar numa cidade próxima. Aí eu fui até essa cidade, essa casinha, sabe? Aí cheguei lá, tinha uma senhorinha nessa casa. E eu entrei lá, a casa era meio macabra, sabe? Tipo, tudo escuro. A mulher, tipo, pegava as cortinas, colocava até pregador pra não entrar iluminação nenhuma. E aí, tipo, a voz de novo falando que ela, pra mim, que ela era perturbada, que era isso, que era aquilo. Começou a falar várias coisas. Eu peguei o anúncio na OLX e, tipo, depois fui só lá visitar, que eu falei com a pessoa. E depois eu fui falar com ela de novo, né? Aí ele falou, a pessoa falou assim, olha, então eu tô vendendo a casa porque minha mãe morreu nessa casa, minha mãe tinha câncer. O meu pai ficou desesperado porque minha mãe morreu, ele era alcoólatra, ele morreu depois de tanto beber. E aí quem me criou foi o meu avô, a minha avó que tá lá sozinha, ela também perturbada. E meu avô tá no UTI, ele tá no Hospital do Servidor Público, né, de Comerciários de São Paulo, com tumor no cérebro. Ele tem 76 anos, 70 e poucos anos, eu não lembro a idade certa. Aí eu falei assim, cara, eu não sei por que eu fui lá, mas assim, eu senti muito de orar pela sua casa, pela sua família, por você. Aí ele falou assim, amém, ora por nós, tal. E aí, nada é por acaso, irmãos. Aí eu te lembro que eu tinha ido pro monte, fui pro monte, comecei a orar pra esse Senhor. E Deus me falou também de novo na mente, a vozinha na mente, e falou assim pra mim que tinha ido eu e a irmã Cida, uma irmã lá de Barueri também, que ela é da Quadrangular, lá do Líbano. E a gente foi pro monte orar e eu comentei com ela, falei, irmã, olha que loucura, Deus falou, já que assim, tipo, comecinho que eu tava indo pra igreja, sabe? Falei que, irmã, que loucura, irmã, porque, tipo, falou assim, que é pra mim falar pra esse rapaz, tipo, a gente foi no final de semana, assim, que era, que eles eram tudo espírita, né? E que Deus ia mostrar pra ele que era Deus de fazer, que ele só conhecia Deus de ouvir falar, e que ele ia ver Deus fazer. E aí falou que Deus ia surpreender ele, que Deus ia fazer maravilhas na vida dele, e que Deus ia fazer o vô dele levantar, porque ele falou assim pra mim que o vô dele era o pai dele, que ele não queria perder, sabe? Porque era pra me orar. Eu falei, amém, tal. Aí eu orei e falei isso. Aí, tipo, eu lembro que na época não tinha nem WhatsApp, essas coisas, nada. Eu mandei uma mensagem no e-mail pra ele, ele me respondeu, era SMS e tal. E aí ele falou assim, ai, obrigado, tal, não sei o que. Eu falei naquela semana, e Deus falou com... E ainda eu lembro que eu vinha voltando do monte, eu comentei com a irmã, né? Falei assim, irmã Cida, Deus me falou isso. E aí ela falou assim, irmã, toma cuidado, é muita responsabilidade falar essas coisas, ainda mais uma pessoa que tá de idade, na UTI e tal, né? E aí, irmãos, eu sei que passou, isso foi no domingo, na quarta-feira, irmãos, esse homem me ligou. Ele trabalha numa empresa grande, eu não sei onde que é. Isso aqui é Alphaville, é logística, se não me engano. O nome dele é André Biagione. Até tentei procurar ele no Instagram hoje pra ver se eu tinha alguma coisa pra mostrar pra vocês, tal, dele. Ele, isso aqui é um empresário, ele mora, parece que naqueles prédios ali
perto do Parque Municipal de Barueri, tem uns prédios bem grandão e tal, ele mora por ali. Ele é casado com uma moça que era da congregação, ele me falou tal. E aí ele falou assim pra mim, que ele me ligou na quarta-feira falando assim, irmã, eu te liguei pra te falar uma coisa, aconteceu o que você falou, o milagre. Eu falei, o que aconteceu? E ele falou assim, o meu avô, ele estava em coma, estava dormindo, e ele acordou e falando que nem um tagarela, pulou da maca, não precisou fazer cirurgia e sumiu o tumor dele. Cara, que loucura é essa? Eu falei, meu Deus do céu, Deus tá falando mesmo comigo. Aí eu comecei, com esses sinais, irmãos, a acreditar e crer que Deus realmente estava falando comigo. Isso foi no começo dos meus dons, sabe? Eu sei que, resumindo, ele foi na minha casa porque ele quis me conhecer pessoalmente. Ele me falou várias coisas. E aí Deus me revelou mais coisas da vida dele. E aí eu falei que Deus queria que ele buscasse Deus, que ele buscasse uma igreja, ele e a esposa dele, porque ele estava tentando ter filhos e não tinha. E Deus só ia dar o filho dele quando ele estivesse nos caminhos do Senhor, porque Deus queria dar um filho que fosse criado no Evangelho, sabe? E, irmãos, eu vou falar pra vocês como é gratificante. O vô dele voltou pra casa, ficou bem, ficou ótimo, sarou, foi curado por Deus. E eu fiquei feliz porque Deus me usou pra ser o caminho, canal de bênção, né? Porque eu não sei nada, irmãos. Eu só falo, eis-me aqui, porque nós, na verdade, nós somos só usados por ele, só canal. E aí ele falou que começou a ir pra igreja com o pessoal, os amigos dele, ele começou a ir pra igreja. A esposa dele tinha se afastado da congregação, voltou a ir pra igreja. Passou anos, irmãos, eu não falei mais com ele. Quando foi um dia, eu olhei no meu e-mail, ele tinha mandado uma foto, irmãos, ele tinha mandado uma foto da filhinha dele, coisa mais linda do mundo, com um véuzinho assim da congregação. Ela tinha uns 7 meses, 8 meses, se eu não me engano o nome dela era Esther ou é Sara, uma coisa assim. Cara, eu chorei muito, agradecendo ao Senhor por ter me usado pelaquela família, por ter dado conforto, por ter levado a palavra dele, por ter, e assim, agradecendo por ele ter cumprido tudo aquilo que saiu da minha boca. Entendeu, irmãos? Então, tipo assim, não se preocupem como que vai vir dom. Quando Deus, e assim, não fica ansioso para ter dons. Porque eu não pedi. O Senhor nos escolhe pelo coração. Às vezes nós somos muito falhas ao olhar humano. As pessoas nos olham, nos julgam, mas quem conhece nosso ser é Deus, não é ninguém. Então assim, e não julguem quem é profeta. Não tem esse tempo de igreja, não tem se é tatuado, ou se é que tem cabelo curto, ou se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco. Não tem, o Senhor que escolhe. Então assim, todos nós temos dons. Só que a gente precisa entender qual é para começar a desenvolver, amém? Então esse aqui é um pouquinho só para você que às vezes vê historinha na tua cabeça, vem uma voz na sua mente falando com você e você acha que é loucura, que não é loucura, irmãos. É Deus falando com você. Quando vem a historinha assim, cara, creia, Deus tá falando com você, amém? Eu vou dar agora também 3 versículos que eu tirei da Bíblia para falar referente a dons que Deus falando comigo, tá? Então assim, referente a dons, não se preocupe, não fique ansioso, porque é o Senhor que escolhe, amém? Vou ler aqui os versículos para vocês. Tremendo, irmãos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Quem efetua tudo e em todos. Isso tem em Coríntios 12, do 4 ao 6. Amém, irmãos? E assim, outra coisa. Outro versículo. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Fiquem com o que é bom. Então, tipo assim, isso aqui tá em Tessalonicenses 5, do 19 ao 21. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que dão profetada. Tem um monte de profetada aí.
Profetas falsos, profetas que falam da carne e não do espírito. Coitado daqueles que falam da carne, irmãos. Mas quando alguém falar com você de Deus, você vai sentir que é de Deus. Você vai sentir, irmãos. Outra coisa, profetas não falam coisas ruins. Deus, às vezes, ele mostra pra mim uma coisa ruim, mas ele me manda falar com um jeito. Não tem nada assim, Deus não é Deus de envergonhar ninguém, irmãos. Ele não vai falar nada que te envergonhe no meio das pessoas, amém? Então vigia muito com profetada. E tem mais um versículo que é assim que diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ó que tremendo. Isso está em Coríntios 14, do 39 a 40. Vou repetir isso daqui, tá? Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo que deve ser feito com ordem e decência. Amém? Então, assim, que este vídeo veio ajudar vocês um pouquinho no que é ter dons. Nós não escolhemos ter dons, é Deus que escolhe você. Às vezes cada um tem um ministério de dons, cada um tem um dom de uma maneira, cada um é o Senhor que escolhe, não somos nós. Mas que vocês saibam discernir o que é de Deus, o que é bom. Deus não envergonha ninguém, irmãos. Deus não envergonha ninguém. E assim, cuidado com profetada. Profetas de verdade, você vai sentir que é de Deus na hora quando falarem com você. Você vai sentir que é de Deus. E assim, profetas não falam nada pra te humilhar, te desanimar, te deixar pra baixo, amém? Que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Te agradeço de novo pelas curtidas, pelos compartilhamentos e pelas inscrições, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Jesus, amo vocês. Beijo. Tchau, tchau.